Livro de Atos, capítulo 9, versículo 32 em diante. E aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. Viram-no todos os que habitavam em Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Essa estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestes que Dorcas fizera quando estava com elas. Mas Pedro, fazendo-as sair a todas, pôs-se de joelhos e orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou e, chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe a vivo. Foi isso notório por toda Jope, e muitos creram no Senhor. E ficou muitos dias em Jope, como um certo Simão, curtidor. A última menção do apóstolo Pedro tinha sido no capítulo 8, quando o evangelho foi pregado em Samaria, que Pedro e João subiram lá para ver o que estava acontecendo em Samaria. E no versículo 25 do capítulo 8 fala que, tendo eles, pois, testificado e falando a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém, e em muitas aldeias os samaritanos anunciaram o evangelho. Aí temos a conversão do eunuco, temos a conversão de Paulo, e a narrativa agora volta para Pedro. 32. Aconteceu que, passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. No último versículo ali, da reunião passada que nós lemos, no 31, diz que as igrejas eram edificadas e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. E havia paz e eram edificadas. O Espírito Santo chama a atenção aqui, o ministério de Pedro conseguiu. Agora, porque a gente sabe as instruções que Deus dá para Ananias, que ele é um vaso que está sendo introduzido agora no ministério. Saulo. Só que não vai ser uma obra diferente. Ele foi acrescentado ao corpo que já existia, e Pedro volta agora à narrativa de Pedro. E Pedro vai fazer 2 sinais agora notórios. E pelo versículo 32, dá para ver que ele seguiu nesse trabalho de visitar os irmãos, onde já tinha irmãos. E passando Pedro por toda parte, veio também aos santos que habitavam em Lida. Ele estava viajando por Jerusalém, visitando os irmãos. E achou ali um certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama havia 8 anos, o qual era paralítico. Em outra ocasião, o apóstolo Pedro diz que Paulo era o apóstolo dos gentios e Pedro o apóstolo dos judeus. Os da circuncisão é o termo que eles usavam. E como nós sabemos que é um período de transição aqui, eles ainda iam no templo, eles ainda estavam muito presos aos ritos judaicos. Alguém vai ter que trabalhar no meio dos judeus para eles serem transferidos para essa nova dispensação, a nova administração de coisas que Deus está fazendo. E Pedro aqui, quando ele cura Enéas, no versículo 34, e disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te e faze a tua cama. E logo se levantou. No 33 fala que ele fazia 8 anos que ele era paralítico. Essa cura é uma figura do que o judaísmo fazia com os judeus. A religião judaica deixava eles paralisados, porque não salvava, só condenava, a lei só condenava. E não salvava, o sangue de touros e bodes não tinha poder de salvar.
E agora, esses judeus que estão nisso, que estão se convertendo ao Senhor, eles conheciam o quê? Judaísmo. Eles vão ter que ser introduzidos nessa nova ordem de coisas. Então, de uma certa forma, quando Pedro dá saúde para ele aqui, depois de 8 anos, tirar do sistema antigo de coisas e colocar agora na nova ordem de coisas que Deus está iniciando. O apóstolo gentil já tinha sido chamado, Paulo, ia começar a trazer as novas verdades, e eles iam ter de alguma maneira largar as coisas velhas e começar nas novas. E sinal foi notório, versículo 35, e viram todos os que habitavam em Lídia e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Houve conversões através desse sinal que Pedro fez. Ao mesmo tempo que Pedro está ajudando eles nessa transição, Deus ainda está confirmando a autoridade apostólica de Pedro. Na multiforme sabedoria de Deus, Deus permite que Pedro faça 2 sinais notórios aqui. Porque logo depois, no capítulo 10, Deus vai levar ele a pregar para o romano. Então Deus já está embasando a autoridade apostólica de Pedro aqui. Porque ele teve resistência lá no capítulo 10, ele vai ter que dar explicação lá para os judeus. No capítulo 11, por que ele entrou na casa de Cornélio? Que era um romano gentil. Então, em certa parte, Deus está confirmando as credenciais apostólicas de Pedro aqui, com esses sinais. Porque nós sabemos que os sinais, no princípio aqui da igreja, eles foram permitidos justamente para os judeus, que eles andavam por vista. O gentil depois é por fé. Paulo vai explicar que é por fé. Mas a dispensação judaica, eles estavam acostumados a ver as coisas. Tomé é uma figura do judeu incrédulo, né, que ele queria ver o Senhor para acreditar na ressurreição. Então esse Enéas aqui, preso em sua cama, preso no sistema velho das coisas legalistas, que não tem lugar nessa nova dispensação agora, que o Espírito Santo está começando a revelar para eles, que é Espírito e verdade. Então ele foi liberto da sua cama, e agora a gente pode pensar que ele não caminhava. Ele estava preso, 8 anos preso no mesmo lugar. E agora ele está liberdade. Tem uma liberdade de andar. Vamos supor assim. Agora ele pode caminhar. Uma liberdade que o judaísmo não dava. O judaísmo cercava eles com regras. E hoje, essa nova dispensação, nós temos um centro. Um ponto de convergência, o Senhor Jesus. E nós temos liberdade em Cristo, né? Para andarmos nesse caminho de fé, sendo discípulos do Senhor. Os versículos anteriores falam bastante de discípulos. Então nós temos liberdade, e esse Enéas aqui vai ter liberdade agora também, depois que ele foi liberto da sua paralisia e da sua cama. 36. Havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Docas. Tabita é um nome em aramaico, é a língua aramaica, por isso que ele fala aqui que é traduzido é Dorcas, que quer dizer gazela. Estava cheia de boas obras e esmolas. Ela está sendo caracterizada também pelas coisas que chamavam atenção na velha aliança. Obediência. Cornélio, no próximo capítulo também, ele vai ser identificado por coisas que tinham valor no judaísmo. Lógico que ser obediente e fazer boas obras são coisas boas e proveitosas. Mas isso caracterizava um judeu que era obediente, um judeu que era legalista. Então, essa discípula aqui, Tabita, ela foi caracterizada pelas coisas que ela fazia. Boas obras e esmolas. E acontecendo naqueles dias que, enfermando ela, morreu, e tendo lavado, depositaram no quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando que não se demorasse a vir ter com eles. Levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, levaram ao quarto alto. Bom, já tem algumas mudanças aqui, ó. O Senhor Jesus, quando partiu o pão com os discípulos, a ceia, eles iam encontrar um homem na cidade e eram no quarto alto, no cenáculo.
Quando o Espírito Santo desceu em Atos 2, eles estavam no quarto alto. O que isso quer dizer? Que é uma posição agora diferente, não é mais terrena, é uma posição que às vezes não são aqui, uma posição celestial. Essas coisas são figuras na mudança das coisas, que está mudando agora. Porque o judeu, por ser obediente e fazer boas obras, qual era a promessa que o judeu tinha? Saúde, filhos, prosperidade. Só que agora ela morreu. No versículo 40, mas Pedro, fazendo-a sair, tomou todas, pôs-se de joelhos e orou, voltando-se para o corpo, e disse: Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos, vendo Pedro, e assentou-se. Então, é figuradamente a mesma coisa que Enéas. Está tirando esse povo judeu, que está preso a bênçãos terrenas, e transportando para um lugar alto, que agora com bênçãos celestiais. E ele, dando a mão, a levantou, chamando os santos e viúvas, apresentou-lhe viva. E isso foi notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Então foi 2 sinais notórios, tanto o de Enéas como Tabita, e foi entre o povo judeu ainda. Figuradamente, a mudança que Deus está fazendo do velho sistema legalista para um sistema agora que é em espírito e verdade, que o Espírito Santo vai nos conduzir a andar e buscar as coisas conforme ele for revelando, né? O irmão orou hoje, que é o Espírito, que é Deus que nos revela as coisas. Essa semana também eu li que tanto querer como efetuar é Deus que faz. Então, por falta de entendimento, até a gente pode pensar que é nós que fazemos alguma coisa. Mas não. Todas as coisas são Deus que faz. Ele vai nos dar nova vida, Ele vai nos motivar, Ele vai nos constranger com o seu amor, para nós nos mexer. E esses 2 sinais aqui, eu creio que de Pedro, acho que vai ser... Pedro vai ser citado depois até no capítulo 15 do concílio, mas eu acho que vai ser os últimos sinais que Pedro faz como cura. E tem essa característica: alguém que não caminhava numa cama, é liberto, agora pode andar, e ela estava morta no velho sistema de coisas, a Tabita, com uma mulher, uma nova vida agora, numa posição diferente, elevada do chão, com outras promessas, outras bênçãos. 3 contrastes aqui que a gente consegue perceber para auxiliar no que o irmão vem falando aqui. Morte e vida, né? O contraste da morte para a vida, o mesmo contraste que nós temos. Fomos passados da morte que estávamos, nos nossos delitos e pecados, para uma nova vida, como o irmão citou, né? É um contraste que ele evidencia aqui para nós, essa Tabita passando da morte para a vida, uma nova condição agora. É a condição que nós temos também. Antes nós estávamos mortos, fomos trazidos à vida. Outra é a questão das boas obras, o irmão também comentou. As boas obras são boas, sim, são importantes, sim, mas Paulo mais adiante ele vai pregar que devemos, né, nos dedicar a fazer coisas boas, porque elas são boas, mas ele coloca bem claro que são boas para o homem, né? As boas obras aqui são boas para o homem, aqui, né? Não é um quesito que o Senhor nos cobra, apenas somos instruídos, né, a permanecer em boas obras pela aparência, até mesmo no início do testemunho. Com certeza o povo do Senhor era um povo muito caridoso, muito amoroso, tanto que caía na graça de todo o povo, como a gente já vem lendo. Então é uma característica daquele que tem o amor do Senhor, né, boas obras, mas é proveitoso para o homem, não é algo de caráter que faça, não é critério, né, para se achegar mais perto do Senhor, para ter algum privilégio com o Senhor, não, é aqui. E dois versículos que falam bem claro
é o 34, outro contraste, é o 34 no final fala, os quais se converteram ao Senhor. Depois no 42, no final do versículo também falam, e muitos creram no Senhor. Caráter de conversão no Senhor é o nosso caráter de pregação. Pregar quem? O Senhor. Aqui a gente vê aqueles que creram no Senhor. Então, em nenhum momento se coloca o homem à frente de algum milagre, de alguma cura, de alguma coisa que hoje se coloca o enfoque, né? Fulano orou e curou, fulano fez, A gente ouve muito no sistema religioso esse culto, né? Que gera a tendência à idolatria. Aqui não, aqui nós vemos claramente o caráter de pregação é o Senhor. Então aqui os que se convertem ao Senhor. É um contraste também que nos mostra o caráter de pregação que devemos fazer. O Senhor, pregar Ele, pregar a nova vida dele. É isso que também a gente consegue ver dessa passagem. Pensando ainda na expressão judaica, quando o Senhor conversou com Nicodemos, João 3, versículo 14 e 15. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O judeu ele tinha que olhar para a cruz, mas agora o Senhor Jesus, no capítulo 1 de Atos, ele ascendeu ao céu. No capítulo 7, Estevão, Atos 7, 55. Mas ele, estando cheio de Espírito Santo e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita de Deus. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé à mão direita de Deus. Então eles conheceram no ministério do Senhor, o Senhor aqui, quando ele andou aqui. Viram o Senhor na cruz. Isso foi a única coisa que eles viram. Nessa nova dispensação é caracterizada por outro pensamento, porque nós sabemos que o Senhor, onde ele está hoje, né? Ele fez a obra na cruz, mas ele não está mais na cruz que nem o homem bota ele no crucifixo, ali pregado. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia. Estevão viu ele aqui nos céus. Paulo, no capítulo 9, ouviu uma voz e uma luz no céu. Atos 9, versículo 3. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E no capítulo 10, na visão de Pedro, 10, versículo 11. E viu o céu aberto, que descia um vaso, como se fosse um grande lençol, atado pelas quatro pontas, vindo para a terra, no qual havia todos os animais, quadrúpedes, répteis da terra e aves do céu. Então, uma das características agora dessa dispensação, que o Senhor está no céu, e as revelações estão sendo de lá do céu. Estevão viu o Senhor no céu, Paulo ouviu a voz e viu a luz do céu, Pedro teve uma visão também do céu. Então muda a forma de Deus, a comunicação de Deus aqui, ela está mudando. E é notório, essas três passagens, né, que são como Tabita foi colocado no quarto acima, como os discípulos receberam o Espírito Santo no quarto acima, estavam reunidos no cenáculo esperando o Espírito Santo. Então essa dispensação, a característica dela é que o nosso Senhor Jesus foi rejeitado e ele está agora no céu. Tem aquela parábola que o Senhor foi conquistar o reino e deixou os talentos para os seus servos. Então nós estamos vendo essa parábola. O Senhor não está aqui, o Senhor está nos céus ressuscitado, e nós estamos aqui negociando os talentos que ele nos deixou até que ele venha. Essa dispensação, a dispensação da graça, que agora que Paulo vai começar mais efetivamente a trazer as doutrinas, ela é característica por isso. É tudo celestial. A doutrina da igreja, ela foi recebida, o Senhor já estava lá quando ele ensinou Paulo as coisas. Exemplo, a ceia, 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse:
Tomai, comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Paulo recebeu isso diretamente do Senhor. Ressuscitado já. A ceia que nós lembramos hoje, a morte do Senhor, não é a ceia que o Senhor comemorou nos evangelhos com os judeus. Lá ele está comemorando a Páscoa. Então a ceia foi dada a Paulo posteriormente. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo conta que esteve no terceiro céu e ouviu coisas inefáveis e recebeu parte da doutrina como ele foi recebendo gradativamente. Isso caracteriza a mudança de dispensação da lei para a graça. Passa das coisas terrenas e agora são coisas celestiais, bênçãos celestiais, não para essa vida aqui. Para essa vida aqui nós esperamos rejeição, vitupério, perseguição, enquanto esperamos o Senhor, né? E da mesma forma que vamos ter oposição, nós vamos ter a provisão do Senhor no corpo, vamos ter os dons, vamos ter o consolo do Espírito Santo, como nós lemos no capítulo 8, o Senhor nos auxiliando também nas fraquezas, Ele como cabeça do corpo, nas coisas que são necessárias para o suprimento do corpo, não as que o homem acha que é necessário. Porque lá em Apocalipse, na carta de Laodiceia, o homem está dizendo que rico sou. Apocalipse 2. A igreja de Laodiceia está dando um testemunho de si mesmo como rica. Apocalipse 3, 14. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve isso, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que não és frio nem quente, tomaras que fora frio ou quente. Assim porque és morno, e não és frio nem quente, vou vomitar da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e nada tenho falta. E não sabes que é um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças e vestes brancas para que te vistas, e não apareça vergonha da tua nudez. E que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Aqui o contexto é o Senhor julgando os testemunhos das 7 igrejas aqui. Laodiceia, cremos que é o período que nós estamos vivendo hoje. Nós oramos hoje agradecendo pela palavra de Deus. Nunca foi tão fácil o acesso às verdades. Nós temos hoje a internet, o ministério de vários irmãos. O assunto que nós quisermos saber, nós vamos ali, tem perguntas respondidas, tem vídeos gravados. E o efeito que isso deveria causar é um efeito contrário. O homem está se gloriando, está usando isso não de uma forma espiritual, mas de uma forma terrena, querendo voltar para o judaísmo, para as bênçãos aqui. Mas o Senhor está dizendo que não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego. Tem todas as verdades, mas falta o Senhor. Falta o Senhor nesse testemunho aqui de Laodiceia. Então, o Senhor sempre fez provisão para o corpo, seu corpo, do que é necessário para a edificação do corpo de Cristo, da forma que Deus almejou que fosse. Não na forma que o homem enxerga que é, a forma melhor. Pela aparência, grandes templos, grandes coisas, grandes púlpitos. Não. É uma forma simples. Nós temos tudo o que é necessário. O Senhor. Se nós temos o Senhor, nós já temos tudo. Tudo. E o Senhor vai fazer a provisão. Interessante que na igreja de Filadélfia, 3:8 de Apocalipse, eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, ninguém pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste meu nome. É as duas coisas que Deus atenta para hoje. Guardar a palavra e o nome do Senhor, não negar esse nome. Então o Senhor, Ele é fiel, faz provisão ainda hoje para nós, para o corpo de Cristo, para esse testemunho ser levado até a sua volta, da maneira que Deus quer, não da maneira do homem. Que a maneira do homem a gente sabe como é que é. É as grandes coisas, os grandes feitos. O irmão citou, se gloriar das curas. Pedro ali não teve glória para Pedro. O irmão leu os 2 versículos, converteram ao Senhor Jesus.
Então, bem diferente do que a gente vive hoje, que o Senhor possa estar nos guardando em guardar a palavra e não negar o nome dele. O Senhor possa estar nos encorajando e temos certeza que Ele faz isso, né? Ele nos mantém. É Deus que efetua tanto querer como fazer. Então, com certeza, Deus está nos guardando e vai nos guardar até o final, né, do testemunho. Pensando também nessas duas curas aqui, pensando que era o período de transição, foi necessário os sinais por causa dos judeus, voltando a frisar isso, porque logo depois, no capítulo 12 de 2 Coríntios, a gente pode abrir, o próprio apóstolo Paulo estava com uma enfermidade, e ele ora e não obtém a cura. 2 Coríntios 12, versículo 7. O apóstolo Paulo falando agora das revelações que ele teve na sua ida ao terceiro céu, quando ele foi receber a doutrina para a igreja. Versículo 7. E para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado o espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, e quando estou fraco, então sou forte. Alguém lendo aqui essas duas curas aqui, pode dizer, não, mas está aqui, Pedro curou. Realmente Pedro curou, mas com entendimento a gente frisa que era uma mudança de dispensação e os sinais eram para os judeus. Porque logo depois Paulo, com o espinho na carne, vai orar e a resposta é: a minha graça te basta. Paulo orienta Timóteo também, estava com uma doença no estômago, a tomar vinho. Não cura Timóteo. 1 Timóteo 5, 23. Não bebas mais água só, mas usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Por que Paulo não cura aqui Timóteo? Porque as curas tiveram seu lugar nessa transição que ocorreu aqui no livro de Atos. Hoje não temos a promessa de cura. Podemos orar para Deus por cura? Podemos orar, mas não temos promessa de cura. As nossas promessas, repetindo, elas são nos lugares celestiais. A nossa maior dom foi a salvação que Cristo nos conquistou na cruz. Nós cantamos hoje, né? Se a morte chegar, encontraremos o Senhor. Mais ou menos assim era o refrão. O Senhor venceu a morte. E hoje, a morte também, o aguilhão da morte, ele não nos retém mais. Então, a salvação, o discernimento que vamos ser ressuscitados, que o Senhor for nos preparar lugar, a morada, na casa do meu Pai há muitas moradas, que teremos uma morada no céu, a eternidade com o nosso Senhor. Essas são as bênçãos, as promessas para o cristão, a todo aquele que é recebido agora nessa nova dispensação, por fé na obra do Senhor, que se convertem ao Senhor. As curas tiveram seu lugar, eles iam no templo também, no início aqui, o templo foi destruído pelos romanos, historicamente a gente sabe que ele foi destruído, Deus teve que permitir a destruição do templo para eles espalhar os judeus e eles largar o judaísmo de vez, porque senão eles estariam sacrificando o templo até hoje lá. Então Deus não permitiu, espalhou eles, os judeus, e os judeus, todos aqueles que creram, que receberam, foram introduzidos nesse novo corpo de pessoas, que é a igreja, e os pagãos até hoje, por graça e misericórdia, esse evangelho ele continuou sendo pregado, Deus manteve pela sua misericórdia e chegou até nós hoje. Agora, hoje, como nós temos ali em Laodiceia, nunca tivemos tanto privilégio, a palavra em nossas mãos, podemos estar sentados hoje aqui, tranquilidade, ninguém vai invadir a nossa casa para nos prender, aprendendo do Senhor, o discernimento, aonde procurar a doutrina para a igreja, cartas de Paulo, um pouco aqui de transição, mas a gente encontra alguma coisa no Atos,
com privilégios que esses irmãos aqui no início, eles não tiveram. Eles não tinham a Escritura revelada. Eles tinham os rolos do Velho Testamento e a palavra falada. Hoje nós temos a palavra aqui para ler, para consultar, para meditar, para voltar. Então, nós temos provisão hoje. E com o entendimento permitido do Senhor, nós vamos ver essa transição no decorrer do livro de Atos. Próximo capítulo aqui agora, Pedro vai usar a chave agora para abrir para o romano, para o gentil. Ele não era nem prosélito. E como foi que essa mudança de coisas ela foi correndo. E o versículo 43, que nós não comentamos, e ficou muitos dias em Jope, com um certo Simão Curtidor. Então Pedro ficou lá, com certeza eles ficaram fazendo reuniões para edificação, né? Os irmãos juntos, como quando eles foram partir o pão lá, que Eutico caiu do terceiro andar, Paulo estava lá com os irmãos para partir o pão, aproveitaram e se estendeu, né? Paulo dando um discurso, ensinando provavelmente. Pedro aqui fica com esses discípulos aqui. Com certeza foi de encorajamento para eles, essas duas, a cura de Enéas e Tabita ter ressuscitado, né? Alegrou muito eles. Estavam juntos e Pedro ficou ali em Jope, sendo preparado para o próximo capítulo, porque Pedro agora ia ter que ir lá falar com o romano. Então, as duas palavras que trazem significação da transição da antiga condição para a nova condição é o chamado. Quando Pedro fala com Enéas ali no versículo 33, e achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo em uma cama, era paralítico. Então ele é levado a uma nova condição. E aqui, quando Tabita lá vem à vida, ele chama os santos e as viúvas ao lugar que ela está, ao cenáculo, e chama ao novo plano, vamos dizer assim, né? Eles estavam num outro lugar, porque eles tiram para fora, né? E ali acontece a parte onde ela volta a viver. Então ele chama os santos e as viúvas àquele lugar onde aconteceu aquilo, mostrando a figura de um novo lugar, né? Um lugar acima, onde é colocada hoje os santos. Então essa palavra chamando tem significação, né? A transição para uma nova posição, né? Um novo lugar onde está a vida. Chamou para onde está a vida, né? Só para acrescentar também a questão das boas obras, né? A gente pode abrir em 1 Pedro 4, versículo 10 e 11. A gente tem um parecer de como administrar aquilo que Deus tem nos dado como dom. Aqui a gente fala em boas obras, né? E, como eu já tinha comentado, isso é bom para o homem. E como fazer isso ser bom a Deus é da seguinte maneira: cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo sempre. Amém. Enfatiza que todas as coisas têm que ser feitas como para o Senhor, né? Que a glória seja dele. Essas boas obras não devem ser feitas para vou fazer para poder ser reconhecido. Acontece, com certeza, aqueles que têm esse ministério de serem cuidadosos, zelosos para com os demais irmãos em várias circunstâncias. É notório, os irmãos reconhecem, mas a glória é do Senhor. Até porque a pessoa que pratica isso, acredito não ter a capacidade, se não vier do Senhor, né, de poder ver que as coisas e a glória é para Ele. Então as coisas são boas para o homem, mas a glória há de ser do Senhor. E o caráter de pregação leva a pregação do Senhor em todas as boas obras, né? Se falar, fala do Senhor, não traz a glória para si. Em relação ainda às boas obras que você citou,
O Senhor Jesus, ele ensinou em Mateus capítulo 6, nós sabemos que está conectado ainda com o judaísmo, mas nós podemos aplicar nisso que o irmão está falando. Mateus 6, versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para seres vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Mas quando deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita, para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai, que vem em secreto, te recompensará publicamente. Então o Senhor ensinou isso para eles, e é muito aplicável hoje também, um tempo que o homem religioso gosta de se gloriar, e nós temos que ter muito cuidado também com a nossa própria carne, que a carne ela gosta de ser reconhecida, talvez não por esmola ou por boas obras. Nós cantamos hoje, não é pelo chorar, não é pelo obedecer. A carne pode se gloriar até nas coisas lícitas. O Piscinato falou aqui para nós aqui na reunião: eu faço, e tu também tu faz? Eu faço, entendeu? Coisas lícitas. Então a carne ela vai puxar sempre para esse lado de se gloriar de coisas lícitas. Eu venho na reunião e tu vem, o Pisco falou bem assim para nós, né? E isso confronta justamente a carne e pensa assim, né? E isso a gente pode aplicar tanto nas boas obras, que é para com os outros, como o nosso serviço para com Deus também. Se foi tudo por graça e com o entendimento que é Deus que efetua o querer e o operar, não sobra nada para nós também. Não sobra nada para nós. Se nós tivermos o entendimento que se nós estamos fazendo é porque Deus permitiu, Deus capacitou, Deus permitiu e Deus criou a circunstância para nós fazermos. Ali o Senhor ensina a nós cuidar disso, né? Se nós fazemos para o Senhor. Não fazemos para os homens ver, para os outros homens ver. E não devemos esperar também reconhecimento dos outros homens. Aqui, nós vemos lá que Deus que vê o culto, né? Deus vê todas as coisas. Então, se o Senhor está vendo o que nós estamos fazendo, deveria ser suficiente para o nosso coração estar tranquilo e não buscar o reconhecimento, né? De ser louvado por outros. Porque isso com certeza é tropeço. Vai exaltar a carne e não vai trazer glória ao Senhor. Esse movimento de ajudar e de fazer é um movimento muito forte hoje. Mas é não entender que a igreja, nós como igreja, como corpo de Cristo, como casa de Deus, não temos essa incumbência. Individualmente a gente pode ajudar, mas o nosso objetivo quando estamos juntos é edificação, é trazer glória para o Senhor, né? Lógico que individualmente nós podemos fazer isso, buscar ajudar os outros e com o entendimento, né, que esse mundo não vai melhorar, as coisas só vão piorar até a volta ao Senhor, né? Só vai piorar. Tanto as coisas concernentes à palavra de Deus, as coisas espirituais, como o mundo do jeito que ele é mesmo. Em Romanos ali é bem claro que Deus entregou o homem ao seu próprio sentimento, né, porque negaram a Deus.